Pessoal, agora começa uma conversa bem legal, porque as notas elas podem aparecer diferente de como aparece na escala maior. Então, lembra que eu falei que você tem uma fundamental, né? Hoje é a aula 4, né? E aí você tem aqui, ó, a fundamental. E aí eu falei o seguinte, sempre a gente analisa o intervalo baseado na escala maior da fundamental, da tônica. Então, por exemplo, eu tenho um intervalo Dó para Sol. Aí, então, eu já sei que isso aqui é uma quinta. Que legal, já sei que é uma quinta. Sei também que ela é assim que aparece na escala de Dó. Então, ela é uma quinta justa. Lembra? A escala maior é formada segunda maior, terça maior, quarta e a quinta são justas, sexta e a sétima são maiores e a oitava justa. Mas o que vai acontecer aqui? Vamos supor que eu não tenho um intervalo de Dó para Sol. Eu tenho um intervalo de Dó para Sol bemol. Olha lá, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que usar a escala de Dó, que é a tônica, que é fundamental, mas não existe Sol bemol na escala de Dó. O Sol existe, então é uma quinta. Só que não é uma quinta justa, porque ela agora está meio tom abaixo, né? Agora, aqui, por exemplo, você pode ver que Dó para Sol continua sendo uma quinta. De Dó para Sol, você vai ver que tem 3 tons e meio. Então, de Dó até Sol, eu tenho 3 tons e meio. Mas quando eu vou de Dó para Sol bemol, eu tenho só 3 tons. Quer dizer, o intervalo agora diminuiu meio tom. Então, não vai poder ser chamado de quinta justa, né? Que a quinta justa é aquela nota que está na escala. Pode aparecer também assim, Dó, Sol, sustenido. Olha aí, o que aconteceu agora? O intervalo agora não é de 3 tons e meio, o intervalo agora é de 4 tons. Então isso aqui continua sendo uma quinta. Por quê? Porque de Dó até Sol é uma quinta. Só que não é mais uma quinta justa, né? O Sol sustenido não faz parte da escala de Dó maior. Então, todos são intervalos de quinta, né? Do Sol, bemol, do Sol sustenido. Mas, o que acontece? A distância deles são diferentes. Dó para Sol, 3 tons e meio. Dó para Sol bemol, 3 tons, né, que abaixou meio tom. Dó para Sol sustenido, 4 tons, que aumentou meio tom. Então, todos são intervalos de quinta, porém com distâncias diferentes. Sol bemol e Sol sustenido são chamados de intervalos alterados. Por quê? Porque não aparece na escala. Alterados. Depois você vai ver também uma escala chamada escala alterada. É bem legal. Então agora vai acontecer uma coisa que é muito legal. A gente vai analisar os intervalos. A gente já analisou a classificação, a qualificação e agora a gente vai ver a alteração. Então, vai ter um quadro de alteração. Lembra? Classificação. A classificação era se ele era uma segunda, se ele era uma quarta, se ele era uma sexta. Depois veio a qualificação. Qualificação. Se ele era maior ou se ele era justo. Agora vai aparecer a alteração. Significa o seguinte, que todo intervalo que for maior, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu tenho Dó para Ré, é um intervalo de quê? Segunda maior. Mas se aparecer Dó para Ré sustenido, já não é mais uma segunda maior, porque não tem o Ré sustenido na escala. Ele andou meio tom para frente. Toda vez que um intervalo maior ele andar meio tom para frente, ele vai chamar aumentado.
aumentado. Vou escrever só assim, aumentado. Então, esse intervalo, por exemplo, do Sol, o Sol está meio tom acima do que seria na escala. Então, por exemplo, você pega lá Dó, vamos pegar o Fá. A gente sempre usa o Dó, né? Escala de Fá maior. Fá maior para Ré sustenido. Que intervalo é esse? Fá até Ré é uma sexta. Seria uma sexta maior, mas não é maior. Por quê? Porque o Ré, na escala de Fá, ele não é sustenido, ele é Ré natural. Então aqui ele está meio tom acima do que deveria ser. Então ele está sendo uma sexta aumentada. Tá bom? Toda vez que um intervalo maior, por exemplo, a segunda, aparecer meio tom acima, a terça aparecer meio tom acima, a sexta aparecer meio tom acima, a sétima aparecer meio tom acima, vai se chamar aumentada. Por exemplo, lá na escala, o 6 é tal nota, mas apareceu meio tom, então vai ser o quê? Uma sexta aumentada. E se aparecer ainda mais meio tom? Tem umas coisas na teoria que são meio maluca. Sabe qual vai ser o nome? Mais que aumentada. E aí vai, mais que aumentada, mais que. Isso é tudo teoria. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar o exemplo de Dó. Dó, Ré. Dó para Ré é uma nona, vamos colocar como nona? Nona maior. Certo? Se aparecer aqui aumentada, meio tom acima, vai ser o quê? Um Dó, Ré sustenido. Por quê? Porque Dó, Ré é um intervalo maior. Aumentou meio tom, virou Dó, Ré. Olha que interessante agora, ó. E se for uma nota assim, Dó, Ré, sustenido, sustenido. Se você pegar um Dó para Ré, é uma nona. Um Dó para Ré sustenido é uma nona aumentada. E se tiver um Dó para Ré sustenido, sustenido, quer dizer, andou meio tom, depois mais meio. Na verdade, andou um. E se você for pensar bem, isso aqui é um Dó Mi. Porque se você pega o Ré, anda meio tom, Ré sustenido. Anda mais meio tom, é um Mi. Mas aqui não está escrito Mi, está escrito Ré. Então, se está escrito Ré, é uma nona. Dó para Ré, né? Composto, é uma nona. Então, Dó, Ré é uma nona. Só que não é uma nona maior. Nem uma nona aumentada. É uma nona mais que aumentada. Então, quando tiver um intervalo maior, aumentou meio tom, aquele intervalo vai ser aumentado. Dó para Lá, sexta maior. Dó para Lá sustenido, sexta aumentada. Dó para Lá sustenido, sustenido, sexta mais que aumentada. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, Dó, se eu tocar no piano lá, eu toco o Dó, e depois tocar um Ré sustenido, sustenido, eu vou estar batendo na notinha Mi, mas eu não posso chamar isso daqui de terça, porque o nome da nota aqui é Ré sustenido, sustenido. Eu tenho que analisar por esses intervalos. Isso vai implicar na formação dos acordes, se o acorde é de tensão, se o acorde é de repouso. Tem algumas explicações, né, aplicações, que tipo de escala que eu vou usar. Mas isso é muito mais na teoria, né? Na prática você vê que é uma coisa mais simples. Agora, e se aparecer meio tom para baixo? Se você tiver um intervalo, por exemplo, você tem um intervalo aqui, Dó para Mi, é uma terça. E é uma terça maior. Só que aparece um Dó para Mi bemol. Então, continua sendo uma terça. A tônica é a escala de Dó. Só que está meio tom abaixo. Toda vez que um intervalo maior aparecer meio tom para baixo, a gente vai chamar de menor. Então, isso aqui é uma terça menor. Se aparecer mais meio tom para baixo, aí a gente vai chamar de diminuta. Então, por exemplo, aqui, ó, Dó para Ré sustenido.
aumentou meio tom. O maior aumentou meio tom, virou então uma nona aumentada. Aumentou mais meio tom, nona mais que aumentada. Dó para Ré bemol. Dó para Ré bemol virou que uma nona menor. E Dó para Ré bemol, bemol, dois bemóis. E Ré bemol, bemol é o próprio Dó. Então eu estou tocando no teclado Dó, depois toco Dó, é a mesma nota. Você fala, eu estou na fundamental, fiquei na fundamental. Só que o nome da nota é Ré. Então, de qualquer maneira, é uma nona. Só que ele está meio tom mais meio tom. Então, vai ser uma nona diminuta. Ok? Então, assim, apareceu um intervalo que na escala é maior, mas ele está meio tom acima, então é aumentado. Está meio tom abaixo, é menor. Agora, a gente também tem as alterações também com o justo. Olha lá, o justo. Quando aparece meio tom para cima, né? Então, por exemplo, do, sol, é uma quinta justa. Do, sol, sustenido. Ó, o sustenido apareceu, né, meio tom acima do que deveria ser. Então vai ser o quê? Uma quinta aumentada. Igual lá no maior, tá vendo? Ó? Aumentada. Então isso aqui vai ser o quê? Uma quinta aumentada. Se aparecer mais meio tom para frente, dó, sol, sustenido, sustenido. A mesma coisa, mais que aumentado. Tá certo? Agora que vem a diferença, porque quando você tem um maior e aparece meio tom abaixo, é menor. No justo não vai ter menor. Por isso outro dia uma aluna disse lá, porque aqui está dizendo que é a quinta menor. Não, não tem quinta menor. Quando você diminui o justo, ele já passa a ser diminuto. Meio tom para baixo já vira um diminuto, ou seja, dó para sol é uma quinta, mas se aparecer sol bemol, ele é uma quinta diminuída. E se aparecer mais meio tom para baixo, ou seja, dó, sol, bemol, bemol, a gente vai falar mais que diminuída ou diminuta, tanto faz. Então, resumindo aqui, eu sempre analiso os intervalos usando a escala maior. A partir da fundamental, eu pego a fundamental e aí vou analisando a escala toda. O que vai acontecer? Sabendo, né, vamos dar um exemplo aqui, ó, Mi para Sol. Então, o que eu vou fazer? Mi para Sol. Aqui eu vou pegar a escala de Mi. Então, a escala de Mi como que é? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Opa! Então, a escala é a de Mi. Mas na escala de Mi, o Sol é sustenido. E aqui aparece meio tom. O Sol o que é? O Sol é uma terça. A terça é sempre o quê? Maior. Mas aqui apareceu o quê? Meio tom abaixo. Então, quando o intervalo for maior, tiver meio tom para baixo, vira menor. Então, Mi para Sol é uma terça menor. Então, sabendo que a tônica ou fundamental é a nota Mi, tomamos a sua escala maior. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. No exemplo, acima, notamos que a nota Sol está natural, ou seja, né, não tem sustenido, ou seja, sem acidente. E que na escala maior de Mi, o Sol aparece sustenido. Portanto, o exemplo está meio tom abaixo, contando do Mi até o Sol. Vemos que a classificação indica um intervalo de terça, ou seja, Mi, Fá, Sol, é um intervalo de terça. Através da qualificação, sabemos que o intervalo de terça da escala sempre é maior. Mas, no quadro de alteração,
a gente viu que o intervalo maior, quando ele aparece meio tom abaixo, ele vira menor. Então, portanto, o intervalo ali é de Mi para Sol, é de uma terça menor. Certo? Então, vamos dar aqui alguns exemplos aqui antes de passar para os exercícios. Ó, eu vou fazer um vídeo só com os exercícios. Por exemplo, olha aqui, ó, Dó para Sol. Primeira coisa que eu tenho que ver, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. É uma quinta. O Sol é natural na escala do Dó? Sim. Então, quando aparece a quinta na escala, é uma quinta justa. Outro intervalo, Mi para Fá sustenido. Que intervalo é esse? Uma segunda. O Fá é sustenido na escala de Mi? Sim. Então, a segunda, ela é maior. Ré para Si. Ré para Si é um intervalo de sexta. O Si é Si na escala de Ré, sem alteração? Sim. Então, a sexta na escala sempre vai ser maior. Lá para Fá sustenido. Lá até Fá é uma sexta. O Fá é sustenido na escala de Lá? Sim. Então, a sexta da escala maior sempre vai ser maior. Agora, e aqui, ó? Dó para Sol sustenido. Continua sendo uma quinta. Do para Sol continua sendo uma quinta. Mas o Sol, ele está meio tom acima do que deveria ser dentro da escala. O Sol é quinta e a quinta é justa. Tá? Quinta é justa. Lembra disso. Que aqui, ó, os maiores, né? Maior sempre vão ser a segunda, a terça, a sexta e a sétima. Os justos sempre vão ser o 4, o 5 e o 8. Então, o 5 aqui, ele é justo, só que está meio tom acima. O justo, quando está meio tom acima, ele é o quê? Aumentado. Então, Do para Sol é uma quinta justa. Do para Sol sustenido é uma quinta aumentada. Mi para Fá, olha só, Mi para Fá, Mi, Fá, é uma segunda, de qualquer maneira é uma segunda. Mas é uma segunda maior? Não, não é. Por quê? Porque o Fá na escala de Mi, ele é sustenido. Aí está meio tom abaixo. A segunda é maior, meio tom para baixo. Então, Mi para Fá é um intervalo de segunda menor. Ré para Si, bemol, bemol. 2 bemóis. Ré, Si. Se eu contar de Ré até Si, vai dar 6. Mas o 6, ele é natural. É Si. Mas aqui está pedindo Si, bemol, bemol. Então, eu pego o maior, ando meio tom, por causa do bemol, menor. Mas andou mais meio tom, por causa do outro bemol. Então, virou o quê? Uma sexta diminuta. E aqui, olha só, vamos fazer uma coisa bem doida aqui, ó. Lá para Fá, sustenido, sustenido, sustenido. Isso daí é um Sol sustenido, né? Mas está escrito Fá. Se está escrito Fá, de Lá até Fá é 6. O Fá da escala é sustenido. E o 6 é maior. Andou meio tom, então virou aumentado. Mas andou mais meio tom, então é uma sexta mais que aumentada. Tá certo? Então, vai ser sempre assim. Eu vou depois disponibilizar essa folha aqui, ó. Tá legal? Então, nessa folha aqui, tá dizendo que ó, o maior quando aumenta meio tom, aumentado. Maior quando aumenta mais meio tom ainda, mais que aumentado. Diminuiu meio tom, menor. Diminuiu mais meio tom, diminuto. Então, maior, ele vai aumentando. Maior, aumentado, mais que aumentado, mais que aumentado, mais que aumentado. Maior, diminuiu meio tom, menor. Maior, diminuiu meio, virou diminuto. A diferença do maior para o justo é que o maior
quando ele diminui meio tom a primeira vez, vira menor. O justo, quando diminui meio tom, já vira diminuto. Essa é a diferença desse quadro aqui. Tá bom? Essa folha aqui você pode pedir para mim que eu mando para você. Tá legal? E agora eu vou mandar um outro vídeo, o 5, né? Para passar para vocês os exercícios. Tá legal? Então vai ser bastante exercício para ver se vocês entenderam direitinho. Tá legal? Então, resumindo, eu tenho a escala maior. Na escala maior eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí eu tenho os sobrenomes. Maior, maior, justo, justo, menor, menor, justo. Aí eu tenho as alterações. O que era maior, se aumentou meio tom, virou aumentado. Se diminuiu meio tom do jeito que está na escala, na escala apareceu essa nota aqui, mas ela está meio tom. Se ela é maior, ela vira menor. Se ela é justa, ela vira diminuta. Não é complicado, não. É só você guardar bem as escalas maiores, né? Conforme vai guardando as escalas maiores, você vai vendo lá se está alterada ou se não está alterada. Tá bom? Daqui a pouquinho passo os exercícios para vocês.